Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu direct no Instagram, manda sua dúvida e ela vira vídeo. Então, se você não tá me seguindo ainda, me segue, Alberto Delísula, lá no Instagram e manda sua pergunta. Você concorda que todo mundo precisa de terapia? Não. Aliás, eu discordo veementemente disso. Porque, na verdade, existe uma coisa que também é importante, que se chama contexto terapêutico. Existem pessoas que vivem vidas que estão muito relacionadas a contextos terapêuticos. O que seria um contexto terapêutico, Carl Rogers veio com essa questão do contexto terapêutico, que ele fala que tem contextos que não são terapia propriamente dita, mas que favorecem muito a saúde mental. É um contexto que tem empatia, aceitação positiva incondicional e congruência. A pessoa é convidada a viver uma vida autêntica. Ir para a igreja, fazer teatro, comer pão de queijo aqui em Minas Gerais, não são terapia, mas podem ser terapêuticos. E quando a gente pensa, por exemplo, na igreja, ela tem um papel fundamental na saúde mental de muitas pessoas. Eu até concordo que algumas igrejas são muito mais responsáveis por causar danos à saúde mental do que realmente em ajudar as pessoas. Mas, em geral, as igrejas são responsáveis por cuidar daquilo que a psicologia ou não consegue chegar, ou simplesmente não quer chegar. Se você pega, por exemplo, as estatísticas envolvendo vícios, alcoolismo, não tem nada que bate a igreja nisso. Não tem, não tem. E a igreja é um ambiente que tem contexto terapêutico. Ou seja, se a gente pensa nas vidas que as pessoas têm, as interações sociais que elas têm, os momentos diários que envolvem um contexto terapêutico de aceitação positiva e incondicional, talvez essa pessoa não precise de terapia. Inclusive, existem duas perspectivas que me incomodam muito. Tanto a ideia de que todo mundo tem que fazer terapia, quanto a ideia de que toda terapia tem que ter data para acabar, que é uma ideia muito forte na análise do comportamento e nas TCCs. Ao mesmo tempo que tem pessoas que vivem contextos terapêuticos várias vezes por dia, tem pessoas que têm vidas terríveis. Tem pessoas que vivem em ambiente de guerra civil todos os dias. Tem pessoas que são abusadas sexualmente todos os dias. E às vezes, as variáveis que mantêm essa vida terrível, são variáveis ambientais difíceis de serem alteradas. Tem pessoas que fazem terapia para sobreviver. E aí tem pessoas que vão precisar de ter terapia a vida toda mesmo. Bom, então eu discordo da ideia de que todo mundo precisa de terapia, apesar de reconhecer que vários profissionais vão discordar de mim, beleza? E tá tudo certo. O lado psicológico da obesidade não deveria ser tratado antes do lado físico? Olha, eu vou falar de uma forma aqui um pouco mais técnica. Quando a gente pensa em comportamentos que a gente chama de comportamentos de descontrole, que vai incluir consumo de pornografia, compulsão alimentar, pessoa que compra demais, viciada em compras, esses comportamentos de descontrole, em geral, são vistos apenas pela sua topografia. O que é topografia? É o formato do comportamento. Então, alguém que está com obesidade mórbida é uma pessoa cujo comportamento é o de comer e está em excesso. Assim como o comportamento de quem faz compras compulsivas é simplesmente ir lá no site, comprar ou na loja, comprar mais do que pode pagar. E o problema é que, geralmente, as pessoas estão preocupadas só com o formato do comportamento, que é o que eu estou chamando de topografia. Mas todo comportamento tem uma função. Se você pega alguém, por exemplo, que faz compras de forma compulsiva, você vai perceber que várias das compras que ela fez ao longo do mês, ainda que todas de forma compulsiva, tiveram motivos diferentes, tiveram contextos diferentes. Tem compras que vão acontecer porque a pessoa está feliz, compras que vão acontecer porque a pessoa está triste, compras que vão acontecer porque a pessoa discutiu com alguém, compras que vão acontecer porque está num ambiente favorável para isso. E o mesmo vai valer para a obesidade. As pessoas, quando vão falar de descontrole alimentar, vão falar muito da topografia. Vão falar do quanto que a pessoa pode comer ao longo do dia. Mas, na verdade, para a pessoa que tem obesidade mórbida, se a gente pensa, por exemplo, naquele caso do Brendan Fraser no The Whale, um caso como aquele, várias das vezes que ele está comendo, o motivo por trás daquela comilança é totalmente diferente. Então a gente tem que pensar na função do comportamento e não apenas na topografia. Claro que a topografia é importante, mas como que aquele comportamento se encaixa na rotina da pessoa e qual que é a função que ela tem na rotina da pessoa é muito mais importante. E aí vai surgir isso que ele trouxe, que é o lado psicológico da obesidade. Essa questão de lado psicológico é um termo complicado porque dá a impressão que é algo intangível, que não é material, sabe?
Mas pensar no lado psicológico da obesidade, ou das compras compulsivas, ou do consumo de pornografia, é você buscar qual é a função desse comportamento nesse momento. O que acontece antes desse comportamento? Como que é esse comportamento? O que acontece depois desse comportamento? Que são informações muito mais úteis para a gente ajudar alguém que tem qualquer comportamento descontrolado. E aí, geralmente, quando alguém fala de lado psicológico do comportamento, elas estão falando de função do comportamento, que pode, inclusive, ser o ambiente que a pessoa tem inserido. Por favor, fala sobre sono polifásico. As 8 horas de sono divididas ao longo do dia. Ajuda a atingir o sono REM rápido? Olha, a gente não tem evidência nenhuma de que esse sono polifásico, ou seja, esse sono que é dividido várias vezes ao longo do dia, funciona. Aliás, a gente tem evidências do oposto, que ele não funciona. Inclusive, eu gravei com o professor Andrei um vídeo só sobre sono, e a questão do sono polifásico surgiu, e ele falou exatamente isso. Não tem evidência nenhuma, de que o sono polifásico tenha qualquer serventia para a saúde. Pelo contrário. Quais as principais falhas educacionais nas graduações de psicologia? Bom, vou falar das graduações aqui no Brasil. E como eu estudei na Faculdade Federal, eu tenho uma noção do que acontece nas federais. O primeiro problema que a gente tem é uma mistura entre o que vai ser ensinado e militância política. Isso infelizmente acontece. E vou te falar que as rixas que existem entre os departamentos são rixas que inicialmente são rixas teóricas, mas depois se transformam em rixas também para ganhar financiamento da CAPES, financiamento do CNPq. Então essas rixas que a gente tem dentro das faculdades de psicologia, cara, você não vê isso em lugar nenhum. Na medicina você não vai ver isso, em outras profissões você não vai ver isso. Agora, na psicologia é complicado. Existe uma rixa forte que vai surgir das próprias teorias, mas ela vai sofrer manutenção principalmente devido às pesquisas. Vai ter, inclusive, um proselitismo acadêmico, né? Será que isso existe? Ou seja, pessoas que acabaram de entrar na faculdade vão ser doutrinadas para se tornarem alguma coisa, ou para se tornarem psicólogos do comportamento, psicanalistas, psicólogo social. É uma doideira. A pessoa acabou de entrar na faculdade e já existe um movimento de doutrinação. E quando eu falo dessa doutrinação, eu estou falando inclusive das áreas que eu mais me conecto, que é a neuropsicologia, psicologia do desenvolvimento, psicologia comportamental. Mas tem alguns professores que vão fazer uma verdadeira lavagem cerebral com esses alunos. E muitos deles vão estar, inclusive, envolvidos com questões políticas. Aí vai misturar tudo isso e isso é um grande problema. O segundo problema que a gente vai ter é que nas faculdades do Brasil, e aí por uma questão política, ou seja, conectado com o problema anterior, a gente deixa de estudar vários tópicos de psicologia social norte-americana simplesmente porque foram estudos desenvolvidos nos Estados Unidos. Olha que doideira. Para ter um rompimento com o capitalismo? Não pode estudar psicologia social norte-americana não, ela é reducionista. Tá de brincadeira, né? Outro problema que a gente vai ter, e aí não é nem culpa das faculdades, é que os melhores livros de psicologia muitas vezes não estão traduzidos para o português. Alguns, muito bons, já estão traduzidos. Inclusive, na época que eu estudei, já estavam traduzidos, como o livro da Papalha, de desenvolvimento. Mas tem vários livros que não estão traduzidos. Os livros de psicologia social norte-americana, você não vai encontrar eles em português. Não vai. E não vai encontrar porque existe um verdadeiro boicote em relação a esse tipo de conteúdo. É uma coisa muito esquisita, sabe? Uma coisa muito esquisita. E tem outros livros que são muito bons, como o Psychology, do Gray, que é muito usado nos Estados Unidos. E que não vai ter traduzido para o português. Então, se você não aprender inglês, você vai ficar com uma certa dificuldade de ter acesso às referências mais atuais. Depressão tem cura? Eu vou te falar o que eu penso sobre esse assunto, inclusive a minha opinião não é a mesma opinião dos acadêmicos em psicologia e de vários terapeutas. Se você pensa em estatística, pessoa tem a chamada depressão refratária, aquela depressão que não reage direito a remédio, não reage direito à terapia, tá até usando eletroconvulsoterapia para a pessoa dar uma ativada, tá usando ativação comportamental, né, que são técnicas de psicologia comportamental. Aí a pessoa tem seus altos, tem seus baixos, mas ela nunca fica 100% plena. Ou até mesmo se você pega casos que não são refratários, que respondem bem à terapia, aos remédios. E aí são casos que vão ter seus altos e baixos o tempo todo. Se a gente pensa na estatística, ou seja, o que acontece com maior frequência, é que depressão não teria cura. Se a gente pensa realmente no transtorno depressivo, no transtorno de humor. Agora, na boa, todas essas estatísticas envolvendo cura ou não teve cura são feitas baseadas em grupos.
Tem pessoas que podem sim se transformar completamente por algum motivo e largarem a depressão. Me parece muito reducionista essa perspectiva de que, se você tem transtorno de humor X, você nunca vai ser curado, nunca vai ser tratado. Inclusive, falando especificamente de depressão, a teoria de desbalanceamento químico do cérebro, segundo a qual a depressão aconteceria por níveis baixos de serotonina, ela não é científica, não. E é justamente essa teoria que vai falar que depressão, então, não tem cura de forma alguma. Na minha percepção, a mudança está à espreita, sempre. A pessoa pode mudar, porque ela percebe que o passado é uma roupa antiga que não serve mais. Que podia ser uma ideia de Nietzsche, mas é de Belchior. Então, para mim, apenas a pessoa é capaz de dizer se existe ou se não existe cura. E qualquer delineamento experimental entre grupos que diga o oposto vai estar falando de algo que foi feito por um grupo, uma porcentagem. E para você que tem depressão, isso não significa nada. Nada. Se existe uma perspectiva das coisas darem certo, só você sabe. E é justamente as terapias comportamentais, ativação comportamental e os próprios remédios que vão te ajudar a retomar os eixos da sua vida. E eu realmente acredito que algumas pessoas podem sim se curar da depressão, por que não? Aliás, se a teoria que vai falar que depressão não tem cura é baseado na ideia da serotonina e baseado em estatística, não é ciência de verdade não, né? Eu vou combinar isso aí. Existem abordagens terapêuticas com mais eficácia que outras, com base em evidências? Mais ou menos. Sabe o que é pior quando você pergunta algo para alguém que trabalha com psicologia? Frequentemente a resposta é depende. E parece que a gente está querendo enrolar. Aliás, eu poderia ter respondido todas as perguntas que eu já respondi aqui no canal com depende. E eu acertaria mais de 90% delas, com certeza absoluta. Mas vamos lá. Existem abordagens terapêuticas que têm mais eficácia que outras? Sim, mas para contextos muito específicos. Muito específicos. Por exemplo, pessoas que têm fibromialgia. A gente tem evidência de que terapias de expressão emocional, escrita terapêutica, tem mais eficácia que terapia comportamental. A gente tem evidência disso. E detalhe, né? Essas técnicas de expressão emocional são baseadas no vovô Freud. Hoje tem a galerinha, né, inteligentinha, que vai detonar a psicanálise o tempo todo. Fala, peraí, não é bem assim não. Quando a gente fala, por outro lado, de autismo, cara, se existe autismo em crianças, a terapia mais recomendada é ABA. Ponto final. Não tem nem o que discutir em relação a isso. Outro caso específico é o transtorno borderline. O transtorno de personalidade borderline em especial, a gente tem evidências que certas terapias comportamentais são mais eficazes, como é a própria DBT, que é um tipo de terapia comportamental da terceira onda das terapias contextuais. Agora, vamos lá. Isso não significa que exista um tipo de terapia que, no geral, é melhor que todas as outras. Não tem, sabe por quê? Porque quando a gente foge desses casos super específicos, a gente vai acabar caindo em outras variáveis que são essenciais para a terapia funcionar. Um dos elementos mais importantes para a terapia funcionar é a relação entre paciente e terapeuta. Esse vínculo, né, que Freud chamava de transferência, que Carl Rogers vai chamar de empatia, esse vínculo, ele é essencial. Então vamos supor, só para você entender melhor o meu ponto, que você é fã de um psicanalista famoso, Christian Dunker, por exemplo. Vamos supor que você é fãzaço do Christian Dunker. Aliás, tem vídeos muito bons, já defendi o Christian Dunker algumas vezes aqui no meu canal, hein? Alguém que trabalha com psicologia do comportamento defendendo o psicanalista. Isso aí mostra como que o pessoal da prática baseada em evidências tá ficando doido às vezes, né? Mas vamos lá. Vamos supor que eu sou fã do Dunker. Cara, eu sou fã dele. E eu me conectei com alguns textos que ele fez sobre um determinado aspecto da vida, que eu me conecto demais, na boa. Essa conexão do fã do Christian Dunker com o Christian Dunker já é mais da metade do processo terapêutico. Mais da metade. É justamente nesse mecanismo dialético, falando aqui de Hegel, que a pessoa vai ter o clique e vai ter a mudança. Então, se você pensa em questões específicas, eu vou ter sim terapias que são mais eficazes que outras, sim. Agora, de forma geral, não tem não. E na boa, de forma geral, vai importar muito mais a conexão entre o paciente e o terapeuta e do paciente com o tema do que qualquer outra coisa. Quando pensamos muito em alguém, isso quer dizer que a pessoa também pensa na gente? Essa é uma ideia que inclusive foi popularizada por um livro chamado Os Poderes do Subconsciente, de Joseph Murphy. Uma ideia de que a minha mente é tipo uma antena e que consegue influenciar as outras pessoas. Ou seja, eu estou pensando em alguém, o telefone vai e toca e é aquela pessoa. Já teve essa sensação? Eu já tive várias vezes, comenta aí. Como
que a ciência vai falar sobre esses fenômenos? Será que eu realmente estou atraindo outra pessoa pelo pensamento? Bom, o que a ciência vai falar é o seguinte, olha, essas coincidências acontecem o tempo todo. Eu penso em várias pessoas todos os dias. Em algum momento, ao passar de todos os meus dias, talvez dias, semanas, meses, vai coincidir de eu estar pensando em alguém e alguém me ligar. E eu vou criar uma relação de causalidade que foi mera coincidência. E aí a gente vai ter o chamado viés da confirmação. Eu simplesmente vou ignorar todos os dias que eu pensei nas pessoas e nada aconteceu, e vou me apegar a esse dia que eu pensei e o telefone tocou e era aquela pessoa. Bom, então, ao menos de acordo com a psicologia, com a ciência, a gente não tem evidência nenhuma de que pensar numa pessoa vai atrair essa pessoa de alguma forma. É possível uma pessoa ter zero de ansiedade depois da terapia? Olha, essa pergunta é bem importante e ela é bem capciosa, porque depende do que você chama de ansiedade. Porque quando a gente pensa fisiologicamente em ansiedade, a gente está falando de quê? De uma reação de luta e fuga, uma reação de hiperventilação, sudorese. A pessoa hiperventila, pode sentir um aperto no peito, sente a mão gelada, suando. E essa reação surge de forma descontextualizada. Quando a gente fala de tratamento de ansiedade, a gente fala de mecanismos e técnicas para controlar essa reação fisiológica que está acontecendo de forma descontextualizada. Por que eu estou falando de forma descontextualizada? Tem motivo. Porque essa reação fisiológica, que a gente chama de ansiedade, ela é muito útil no nosso dia a dia. Vamos supor que você vai brigar com alguém. Você vai ter essa mesma reação fisiológica. Vai ter taquicardia, vai hiperventilar, vai mandar sangue, dos membros para poder bater, para poder fugir. Por isso que chama a reação de luta e fuga. Se eu, por exemplo, for para academia, no momento que eu estiver na academia, eu também vou hiperventilar, eu também vou ter todas essas reações. Se eu começo a pensar em ansiedade como sinônimo dessa fisiologia, aí não tem como curar mesmo não. Porque essa reação fisiológica, ela é normal e ela tem que continuar acontecendo sim. Então a pessoa quando faz terapia para controlar a ansiedade, ela está ensinando o corpo a controlar melhor essa reação de luta e fuga para não acontecer de forma desordenada, de forma disfuncional. Agora, isso significa que essa reação vai acabar? Claro que não. Inclusive, muita gente confunde isso na terapia. A pessoa, por exemplo, quer acabar com medo de falar em público. Ela compara o medo de falar em público e associa com aquele friozinho na barriga. E o ponto essencial é: pessoas que não têm ansiedade nenhuma vão ter esse frio na barriga do mesmo jeito, porque é o corpo precisando de quebrar a glicose para obter energia. Ou seja, a reação de luta e fuga, ela é natural que aconteça, pensando na fisiologia, em momentos que a gente precisa de energia. Seja para lutar, seja para fugir, seja para poder gravar um vídeo. Agora eu tô com taquicardia também, é óbvio. E se eu for fazer uma palestra, mesmo já tendo feito várias palestras para várias pessoas, eu vou ter esse frio na barriga, porque essa fisiologia, ela vai continuar existindo. O rótulo ansiedade, que vai acabar, e essa reação fisiológica, que inclusive estou sentindo agora, e que você sente em qualquer atividade física, quando vai falar em público, que você sente quando recebe mensagem do crush, essa reação fisiológica, ela acaba tendo uma intensidade menor do que a reação fisiológica da crise de ansiedade. Ou seja, curar essa reação fisiológica não tem jeito não. Agora, acabar com o disparo dessa reação em momentos inoportunos, educar seu corpo em relação a isso, diminuir a intensidade dessa reação fisiológica, isso a terapia pode resolver sim. Inclusive, se a pessoa aprende bons comportamentos, pode até mesmo se livrar do problema da ansiedade para sempre. Mas, mais uma vez, vou repetir mais uma vez, a memória requer repetição, Vou repetir mais uma vez, essa reação fisiológica, em alguma medida, vai continuar, porque ela é muito útil pra gente. Espero que eu tenha tirado sua dúvida. Tem mais dúvida? Vai lá no meu Instagram, manda um direct. E lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo sobre esses temas, é só virar apoiador, Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto de apoiadores do Telegram. Até a próxima.